Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. Hoje, mais uma vez, recebendo o Daniel Cerqueira. A gente precisa só pensar um pouco mais no valor que a gente tem dado para as nossas instituições, né? Pensar na segurança jurídica. Eu estava até ouvindo agora, antes de vir aqui, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, uma entrevista do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e ele estava falando exatamente do STF e que pese essa divisão, né, de dois grupos dentro do STF, né? Então a gente precisa tratar desses assuntos aqui, tratar disso com muita responsabilidade, com muita clareza, para que as instituições brasileiras sejam instituições cada vez mais fortes e com espaço de diálogo aberto como esse. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. E a gente está recebendo mais uma vez o Daniel Cerqueira, né, para a gente poder tratar desse assunto. Eu acho que é muito importante. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Antes de voltar para o Washington, né, dessa colaboração para a sociedade brasileira, eu acho que é muito importante a gente dialogar e fazer desse diálogo uma construção mesmo social, né? Com certeza, Betão, sempre um prazer. Ô Daniel, eu estava ouvindo, como eu falei aqui na abertura, uma entrevista pouco antes de eu vir para cá, no painel da Globo News. E lá estava se discutindo, e teve uma fala do ministro do STF, que fala de uma certa insegurança jurídica porque o STF precisa aprender a ser o STF, de novo aprender a ser o STF, aquele que dá segurança efetiva para as garantias constitucionais e que faça com que o investidor tenha segurança jurídica para poder investir no Brasil. Passa por aí mesmo, essa coisa institucionalizada, passa por aí essa segurança jurídica que a gente precisa, que os investidores também precisam fora do Brasil, passar essa imagem lá para fora é muito importante, né? Betão, acho que sim, a própria definição do Estado de Direito ela passa mais pelas instituições que pelas pessoas. Eu lembro ano passado, em plena campanha eleitoral, esses memes que saem hoje em dia cada vez mais massivos em rede social, no WhatsApp em particular, uma defesa de uma fala de um ex-imperador alemão, o Otto von Bismarck, e ele falava que um Estado com leis e instituições perfeitas, mas com as pessoas equivocadas, não funciona. E um Estado com leis e instituições imperfeitas e as pessoas certas funciona. Eu estou totalmente em desacordo com essa frase. É uma frase de uma pessoa claramente que não vem de uma formação apegada ao Estado de Direito, né? O desafio grande que a gente está tendo no Brasil hoje em dia, justamente para enfrentar esse excesso de pessoalismo ou de desprezo, eu acho, pelas regras jurídicas pré-acordadas numa Constituição, em leis aprovadas pelo Congresso, passa por ter um poder judiciário efetivo. Em qualquer Estado de Direito, desde uma definição organicista de Montesquieu, dos pensadores do Iluminismo, né, o poder judiciário sempre teve um papel muito importante, porque ele é quem diz o que é o direito, né? A palavra jurisdição vem precisamente do latim jurisdictio, né? Dizer o direito é essencialmente tirar, digamos, o aspecto mais emotivo de discussões típicas de um espaço deliberativo, onde a maioria, né, toma decisões, e ser uma discussão mais objetiva, o que o direito diz nesse tipo de situação, independentemente das, digamos, contendas ou conflitos mais de ordem político-emotivo, né? Ô Daniel, existe um risco democrático? A gente está vivendo um risco democrático atual? Assim, a América Latina ela passa por uma transformação de contexto de poder, seja ele um contexto mais conservador ou menos conservador, mas ele mais autoritário, mais autocrático? Voltando à discussão, inclusive, do Estado de Direito, né? Se a gente pega os grandes pensadores do final do século XVIII, começo do século XIX, a definição do Estado de Direito nessa época ela estava muito atrelada ao fim ou à superação do feudalismo e a instalação de o que se chamava nesse momento de um princípio ou uma filosofia republicana, né? Não um republicanismo em comparação ao Ronald Reagan, o republicanismo do Partido Republicano Americano. Quem vinha dessa base republicanista era precisamente o Hegel,
Rousseau, o próprio Marx, de alguma maneira, né, pensadores de direita ou esquerda liberal nesse momento, o que eles pugnavam era precisamente a superação de um Estado dependente da religião, dependente de uma lógica monárquica, familiar, e a instalação de um Estado onde as instituições elas têm, de alguma maneira, uma condução do destino dessa nação. Né? Hoje em dia, o que a gente está vendo em muitos países, que são governados pela esquerda ou pela direita, de maneira até indistinta, né? Esse pessoalismo no qual o líder ele se auto-qualifica como representante último da nação. Né? Essa frase muito famosa do Hitler, né? Eu sou a consciência alemã, então o que eu digo naturalmente não precisa de nenhum filtro institucional. Eu represento eu mesmo o próprio povo alemão. Se a gente faz um pouco de análise de linguagem, de governantes do México, governantes do Brasil, dos Estados Unidos, que para alguns é considerado de esquerda, outros de direita, no fundo o que eles estão propondo as instituições prejudicam os anseios da nação, e eu represento esses anseios. Né? Nesse sentido, sim, claramente a gente está tendo uma crise não só da democracia, mas particularmente do Estado de Direito. E democracia sem Estado de Direito não existe. Uhum. A democracia ela parte do princípio deliberativo, onde a maioria tem a última palavra. E o Estado de Direito ele parte do princípio onde as regras constitucionais e legais elas limitam, inclusive, os anseios da própria maioria. E essas regras, hoje em dia, em países como o Brasil, a gente vê cotidianamente sendo desrespeitadas, particularmente pelo governo atual. Né? Como é que a gente pode ver isso de fora para dentro? Você está em Washington, né, na fundação, e como é que é enxergar isso de fora para dentro? Se você lê os meios de comunicações, talvez mais sérios, mais renomados, particularmente nos Estados Unidos e Europa, a visão que está se tendo, né, do Brasil enquanto a retrocessos institucionais é uma leitura bem alarmista. Eu acho que as consequências para o prestígio, por exemplo, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, do Itamaraty, normalizando a indicação de um filho do presidente da República como embaixador de Washington, não é sem nenhum precedente. Esse tipo de situação claramente está expondo muito o Brasil. O Brasil está sendo comparado ao que em inglês chama de rogue states, né? Os estados, como, por exemplo, Irã, Arábia Saudita, Rússia, de alguma maneira. Né? E justamente esse exemplo me permite reforçar esse argumento. O argumento do próprio presidente Jair Bolsonaro é que se o meu filho é embaixador de Washington, claramente os interesses vão ser melhores atendidos, porque ninguém vai deixar no telefone um filho de um presidente da República. Né? Eu acho que a lógica hegeliana da impessoalidade do Estado de Direito é precisamente por aí. O que o embaixador representa não é um presidente da República, é o próprio Estado, os interesses de um Estado. Né? Então, substituir os interesses nacionais pelos interesses de uma família ou de um presidente é claramente um sintoma de uma crise democrática, uma crise do Estado de Direito. Como é que você tem visto nesses últimos 7 dias, 8 dias, né? Você está aqui mais ou menos uns 10 dias, então você está vivendo essa efervescência do que a gente está vivendo depois de ter passado um tempo fora. Como é que você está vendo todo esse turbilhão que a gente está vivendo aqui, no sentido de conseguir captar o que essa estrutura de poder montada no Brasil hoje está representando? Por um lado, acho que foram dias particularmente, eu diria, heterodoxos, eu diria assim, né? Acho que o presidente brasileiro teve uma inspiração muito, eu diria, negativa nos últimos dias. Essas declarações que ele fez sobre o desaparecimento do filho do presidente do AB, eu acho que não é só uma questão de falta de decoro político e institucional, é falta de decoro até espiritual. Por outro lado, o que eu vi é também uma espécie de maturidade de representantes de algumas instituições. Hoje em dia, elogiar pessoas como Rodrigo Maia parece que você vira automaticamente de uma linha política determinada. Né? Eu acho que correspondem às pessoas que ocupam esse tipo de instituições criticarem a postura de quem seja. Postura de ministro do STF, por exemplo, o caso do Toffoli, que suspendeu as investigações onde se usam a relatórios do COAF. Eu acho que isso é uma aberração jurídica. E claramente, né, determinado por fatores políticos, a investigação do próprio filho do atual presidente Bolsonaro. Além das declarações do Rodrigo Maia, que você pode ter uma ou outra opinião, mas o ideal no espaço democrático é você criticar e condenar ideias, né, ou comentários, não condenar e criticar pessoas.
As ideias do Jair Bolsonaro em si mesmo são condenáveis até agora, quase todas. Ele como pessoa é claramente tá além, né? Além de ter uma imunidade jurídica, acho que qualquer ser humano tem imunidade ética, eu diria, né? Desqualificar alguém pelo seu caráter mais de ser uma outra pessoa é claramente para mim, um demérito para a discussão democrática. Além das declarações do Rodrigo Maia, eu fiquei bem surpreso, na verdade, com os editoriais que saíram hoje. Quase todos os grandes meios de comunicação do Brasil, impressos, né? O Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, com editoriais bem fortes, criticando essa postura tão intempestiva e temperamental do presidente, né? Isso num país como o nosso, que passamos por ditaduras militares, que buscamos avançar no discurso político, consensos mínimos, né? Judiar, eu diria, ou tratar com sarcasmo, ou com escárnio, uma pessoa que não conheceu o pai, desapareceu na época da ditadura, eu acho que isso é inaceitável, né? É uma questão de evitar também retrocessos éticos no discurso, porque isso é parte da maturidade também democrática. E como é que você vê também essa relativização das opiniões, tanto da esquerda quanto da direita também? Porque existe uma relativização das opiniões e aquela que seria de centro, bom senso, né, que a gente poderia considerar o bom senso, ele não prevalece. Como é que é ver tudo isso? Na entrevista com o Ciro, você deve ter visto, quando ele fala da imprensa internacional, fala da imprensa americana, ele fala que é uma imprensa muito severa, né? É uma imprensa muito dura. E como é que você vê essa relativização aqui no Brasil e como é que você vê o papel da imprensa no campo nacional? Essa discussão, ou como você diz, esse paradoxo de direita e esquerda no Brasil ganhou muita força ano passado. Eu fiquei até surpreso, Betão, com a qualidade, ou falta de qualidade, né? De certos argumentos do tipo o nazismo é de esquerda. E eu acho que a gente tem que sair um pouco também dessa tendência a qualificar uma pessoa, uma ideia automaticamente como esquerda e direita. Eu não sei se você sabe, ou se os ouvintes aqui, os espectadores sabem, de onde vem essa divisão entre esquerda e direita, né? Isso remonta à época da Assembleia Constituinte durante a Revolução Francesa, e era a posição onde se sentavam os grupos jacobinos, girondinos e os grupos monárquicos, digamos. Então, a gente, hoje em dia, 200 anos depois da Revolução Francesa, está qualificando uma ideia, uma pessoa, de acordo com a posição, basicamente, da bunda dos constituintes franceses, eu acho uma aberração. Se a gente for tomar posições de certos partidos que se autoqualificam, com autodenominam, inclusive, de esquerda, né? O próprio PT, o PSOL, eu acho que existe uma tendência também criticável a utilizar uma espécie de fundamentalismo ético, né? Como ele sendo o dono da verdade, o dono do que deve ser uma certa política pública, em uma série de esferas de decisões políticas, e uma crítica automática a tudo que está sendo decidido pelo atual governo, por exemplo, ou de partidos que não são da base de oposição. Durante muitos anos, inclusive, o próprio PT defendia algumas reformas, ou aspectos da reforma, por exemplo, tributária, ou a própria reforma à Previdência, que agora está sendo discutida no Congresso, apoiada pelos partidos oficialistas, eu diria assim. E o atual governo, na verdade, é difícil saber o que ele pensa. Eu leio notícias do Brasil quando acordo, quando eu estou no trabalho, quando estou no almoço e quando eu durmo. 4, 5 vezes por dia eu leio notícias do Brasil. Eu não encontro ainda um fio condutor de qual é um projeto de nação do atual governo, né? Parece uma improvisação constante, apagando fogo a cada momento, declarações que têm que ser retratadas. O presidente fala uma coisa de dia e de tarde ou de noite ele está falando fui mal interpretado, fora de contexto. Então, em todo caso, Betão, eu tenho uma convicção de que o discurso político no Brasil está extremamente polarizado. Isso é prejudicial a um projeto de nação, vai além de disputas políticas, né? E particularmente não ser, eu acho que hiperbólico, por exemplo, qualificar o Bolsonaro como fascista. Eu nunca tive de acordo com esse tipo de argumento, né? O fascismo ele tem uma definição histórica muito séria. Foram 6 milhões de judeus, somente de judeus, exterminados durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Holocausto. Se definir uma pessoa, uma ideia como fascista, porque o Bolsonaro, inclusive no caso do desaparecimento forçado do pai do presidente da OAB, eu acho que é um exagero que vem em contra de também um projeto de qualidade da discussão política. Eu acho que tem que ser matizado bastante quais são os qualificativos que a gente usa para definir as falas do próprio presidente. Daniel, qual é a importância dos espaços de debate, discussão e ampliação de ideias? O coração da democracia, Betão. Eu diria, inclusive, né, o principal pilar da democracia é a liberdade de expressão. Aqui no Brasil a gente está tendo uma discussão muito importante sobre isso, né? Esses ataques até institucionais
contra particularmente o Greenwood, pelas exposições que foram feitas, né, a atuação dos procuradores e do juiz Sérgio Moro no caso da Lava Jato. Eu acho que a blindagem da liberdade de expressão e da possibilidade da pessoa dizer o que ela pensa é fundamental. Infelizmente, já não passa só por uma defesa absoluta da liberdade de expressão, passa também pelos filtros de combater as mentiras deliberadas, né? Que em rede social é muito difícil, é muito mais complexo. A primeira eleição que muitos analistas consideram que foram decididas pela rede social de um país grande, né, uma democracia constituída, foi a dos Estados Unidos. Se você vê a utilização de meios de comunicação em eleições passadas, nos Estados Unidos em particular, o JFK, o Kennedy, ele ganhou as eleições na década de 60 através da televisão, e antes dele, o Franklin Delano Roosevelt ganhou através do rádio. Com a rede social, já não existe um compromisso prévio com a verdade, com a qualidade do debate. Você utiliza automaticamente a rede social de maneira massiva para colocar no debate público uma série de mentiras ou notícias parcialmente verdadeiras, o que seja, mas com uma estratégia muito efetiva, né? No Brasil, ano passado, isso foi fundamental. Então, eu acho que o espaço de debate ele é fundamental, como esse, né? Que em geral participam pessoas com discussões mais técnicas, e o ideal é que também, em rede social, existe um certo cuidado, né? De evitar esses tipos de mensagens massivas que apelam ao aspecto emotivo, sem nenhuma consideração por argumentos técnicos, em discussões que muitas vezes são fundamentais, discussões de políticas públicas, por exemplo, né? Existem ciências, já seja ciências da área jurídica, ou muitas vezes inclusive de áreas médicas, que já não tem voz nesse tipo de discussão. Discutir maioridade penal no Brasil, ou discutir liberalização do porte de armas, né? Onde está a voz dos criminólogos nessa discussão, das pessoas que se dedicam a isso, né? Qualquer pessoa vira um especialista, de alguma maneira, né? Nos Estados Unidos tem muito espaço de debate nesse nível. Você acha que o futuro, ou a ideia de fazer programas como esse, é o caminho para a gente manter a democracia viva? Eu espero que seja, Betão. Gostaria de ter uma bola de cristal para saber como que vai ser a qualidade do debate daqui a 50 anos. O que tem se visto em outros países, inclusive democracias sólidas, na Europa, por exemplo, é o crescimento de projetos políticos, eu não quero nem qualificar de esquerda e de direita, mas enraizados numa estratégia de uso massivo de rede social e apelando muitas vezes à emoção, né? Muitas vezes pessoas que foram atingidas de alguma maneira por projetos econômicos que afetaram direitos sociais, direito ao trabalho, muitas vezes elas votam com um certo desespero, né? Até por uma questão eu diria, de situação particular, que elas identificam os partidos tradicionais como grande culpado da situação própria, e esses discursos facilistas, né, apelativos à emoção, com a expulsão ou deportação dos imigrantes, os trabalhos vão voltar, na prática não tem sido o que ocorreu. Nos Estados Unidos existe uma expressão muito comum que se fala Red Blue States. O Red é o Partido Republicano, né, os Estados Vermelhos, e os Blue States, os Estados Azuis, são os partidos democratas. E existem os Swing States, que às vezes votam por um partido ou por outro, né? Todo swing state onde o Donald Trump ganhou, os índices de desenvolvimento econômico, de acesso ao trabalho pioraram. E é provável que esses estados voltem a votar novamente pelo Donald Trump, porque existe esse impacto de desemprego, de falta de acesso a certos direitos sociais, que colocam essas pessoas numa situação muito mais vulneráveis, eu diria. A desinformação, a procurar no outro inimigo, né, no imigrante em particular, como grande culpado da minha própria situação. Bom, deixa eu fazer um intervalo, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. No projeto Curtindo as Férias na Escola, os alunos contam com atividades lúdicas e interativas, além das que eles já estão acostumados, o que traz um maior interesse também, né, dessas crianças poderem vir até a escola. Tem muita criança que não teve a oportunidade de viajar, né, de ir para lugar nenhum com os pais. Que foi muito legal, porque senão a gente ia ter ficado na rua fazendo outras coisas. Eu achei muito legal, porque a gente fica brincando e faz várias coisas. A gente jogou vôlei, futebol, basquete, queimada. A melhor atividade que eu gostei foi capoeira. Hoje é o último dia, eu já tô sentindo falta.
para os pais também é uma tranquilidade. A criança está aqui na escola, sabe, está em segurança, né? Tem pessoas tomando conta. Enquanto eles estão trabalhando, estão exercendo outras tarefas, os seus filhos estão divertindo em um ambiente seguro. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com a Cultura Geral. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma mesma pergunta que eu tenho feito esses dias. Com essa deturpação da informação, tudo vira uma verdade absoluta para cada pessoa. A gente está vivendo um limite entre ficção e realidade? Eu acho que sim, Betão. A defesa necessária da liberdade de expressão no Estado de Direito, mais que o Estado democrático, né? Se a gente pegar pensadores iluministas novamente, né? Tem um livro bastante interessante chamado Liberty, que ele explica como existem certos direitos que eles são, chama de autorreferencial, em inglês chama self-regarding, e outros que são other-regarding, né? Que afeta ou atinge a outras pessoas. O Stuart Mill, autor desse livro, ele dizia que a liberdade de expressão ele é um típico direito fundamental que ele é other regarding, porque o que eu falo pode atingir outra pessoa. Ele não é como, por exemplo, a liberdade de religião, que afeta só a mim, a meu credo, né? No entanto, ele defendia a defesa da liberdade de expressão, era fundamental para ele, porque era um meio para alcançar a verdade. O Stuart Mill, além de liberal, ele utilizava muito da corrente utilitarista, né? Utilitária. Então, dentro dessa corrente utilitária, sempre existe essa questão de buscar uma determinada finalidade e os meios são instrumentais. Hoje em dia, a busca da verdade deixou de existir um compromisso prévio, particularmente na discussão pública ou política, né? Se você não usa a liberdade de expressão aceitando que a verdade tem que prevalecer de acordo com uma discussão racional, que é uma lógica mais liberal no sentido clássico, político, já não existe esse compromisso ou essa aceitação de que a verdade vai ter que ser buscada. Por isso que se usa muito o termo pós-verdade, né? O uso, por exemplo, da rede social para desconstruir a verdade com uma determinada finalidade política, infelizmente tem sido a regra em debates eleitorais de uma série de países, o Brasil não é exceção. O que a gente viu no ano passado, por exemplo, foi uma aberração. Eu acredito que muitas pessoas votaram, por exemplo, pelo Bolsonaro, acreditando fielmente que existia realmente essa questão da mamadeira peniana, né? Uma mamadeira de piroca, perdão pela expressão. Mas é o que foi de fato, né? Para a gente ir para a parte final do programa, a Due Process of Law Foundation, ela está baseada em quê? Ela foi criada 20 anos atrás por um jurista bem reconhecido que chama Thomas Burgenthal. Ele foi, entre outras coisas, um sobrevivente de Auschwitz. Ele tem ainda as tatuagens no braço. Foi uma das poucas crianças que sobreviveram a 3 campos de concentração nos Estados Unidos. Tem um livro muito bonito de autoria dele, sobre a experiência dele, que chama A Lucky Child. Eu acho que em português deve ter sido traduzido como Uma Criança de Sorte. E ele foi também o primeiro juiz presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi magistrado da Corte Internacional de Justiça. Ele criou a instituição como uma espécie de think tank. Nos Estados Unidos usa-se muito essa expressão para definir instituições que produzem relatórios e estudos, particularmente a minha fundação, para estudar o papel do Poder Judiciário em processos de violência extrema, né? Conflitos armados na América Central, e também para estudar a questão do pós-conflito. Sempre pensando no Estado de Direito, acesso à justiça, e o mandato geral é buscar fortalecer a democracia e o Estado de Direito na América Latina. Nessa fundação, eu coordeno uma área que chama Direitos Humanos e Recursos Naturais, com algumas linhas de trabalho. O mandato nosso, reitero, é buscar utilizar o direito internacional, os direitos humanos, nesse tipo de discussão. Produzimos relatórios, estudos, emitimos opiniões. E aqui no Brasil a gente tem trabalhado particularmente o tema ambiental, porque é um tema onde tem tido muito retrocesso e está gerando também um certo impacto, né, ante fóruns internacionais. Cada vez mais o Brasil está sendo exposto, por exemplo, na ONU e na OEA por esses retrocessos. Para a gente encerrar, como é que você vê o Glenn, o papel do Glenn, nessa interligação entre a fundação, os direitos humanos, a liberdade de expressão e a democracia? Ontem acho que teve um evento, né, de basicamente apoio ao Glenwood.
Eu acho, francamente, Betão, ele é um excelente exemplo de como o Brasil tem assim, embarcado num processo, eu diria, de autoritarismo até institucional. Esse decreto, né, essa portaria que foi assinada pelo Ministério da Justiça, afirmando a possibilidade de retirar ou expulsar, retirar a permissão de permanência ou de expulsar estrangeiros que cometem, por um lado, delitos que eu acho que é normal, em qualquer país democrático é normal que uma pessoa investigada ou condenada por terrorismo possa ser, por exemplo, deportado ou ter a permissão de ou visto. Isso, né, já é natural, no direito internacional já é. O direito internacional, na verdade, exige que uma pessoa condenada por terrorismo não tenha o que chama safe haven, né? Porto seguro em nenhum país. O país tem que ou processar ou entregar a outro país que o processa. O problema dessa portaria, Betão, é que ela permite que uma pessoa seja expulsa ou o status migratório revisado se representa um perigo à ordem constitucional, com um texto extremamente vago, claramente feito à medida para ele. E o porta-voz do presidente deu uma declaração, eu acho que foi ontem também, afirmando que essa pessoa cometeu um crime sem definir qual o delito que ele cometeu. Isso é inaceitável no Estado de Direito, né? Eu confio plenamente de que se chega a dar-se uma situação dessas, o Poder Judiciário vai intervir através de uma ação de habeas corpus. Claramente várias das pessoas vão se manifestar publicamente, né, contra essa possibilidade. E do mesmo jeito que há uns anos atrás o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele fez um ataque pessoal, você vai lembrar disso, ao correspondente do New York Times, por fazer afirmações, por exemplo, de que o Lula era alcoólatra. Se o Lula é alcoólatra, não é o problema. Se a pessoa tem direito de afirmar que você é alcoólatra, particularmente se uma pessoa que ocupa uma função pública é alcoólatra, ou que essa pessoa está envolvida em uma determinada conduta. Isso não pode ser nem apenado, né, sujeito a nenhum tipo de represália ou de processo judicial, e também não pode ser sujeito a nenhum tipo de perseguição ao status migratório dessa pessoa. O Glenn, eu espero que ele fique no Brasil, sinceramente. Eu posso estar de acordo ou não com o ativismo político que ele faz, mas o direito à liberdade de expressão que ele tem, inclusive sendo estrangeiro, isso está reconhecido na própria Constituição brasileira, e isso não pode ser desconhecido. Democracia vai prevalecer? Eu acredito fielmente que sim, voltando ao Hegel, né? O Hegel ele tinha essa definição da humanidade como que chegando em algum momento a um espírito absoluto. E a ideia do Hegel de espírito absoluto, por um lado, era o conhecimento evolutivo e, por outro, uma evolução ética também, né? Um grande tratadista da ética, o que se chama ideologia alemã. Eu espero que sim, Betão, porque se a gente não acredita fielmente na evolução da democracia, eu acho que é o que em espanhol se diz só sobra, né? Uma descrença num próprio projeto de humanidade, que vai além de um projeto político, um projeto de coesão nacional. Ou a gente aposta pela democracia ou a gente volta na época da barbárie, né? Já me deram um toque, o programa já acabou, mas eu não podia deixar de perguntar como é que você vê um espaço que é bem produzido aqui pelo Alessandro, pelo Eli, pelo Fred, o Gessé que está aqui nos bastidores, como é que você vê esse espaço de uma televisão que tenta levar até as pessoas uma informação com qualidade, mesmo sabendo que a gente tem algumas dificuldades, né? Porque é normal a gente não estar numa grande centro e não é uma grande emissora, mas como é que você vê esse espaço democrático de debate? Eu acho que é um espaço que permite retirar o prefixo dessa palavra tão detestável que é a pós-verdade. A gente tem que ficar com a verdade, porque é necessária não só para uma discussão, uma qualidade de uma discussão política, Betão. É necessário para uma emancipação pessoal também. Uma pessoa que atua sem a busca da verdade, ela é uma pessoa que está atuando em sentido estrito contra os postulados éticos de qualquer religião monoteísta e também de uma necessidade de convivência social. Vocês aqui promovem discussões técnicas, muitas vezes discutir certos temas a partir da emoção, ela é muito fácil de concluir ou de aceitar essa conclusão, né? Agora, se você senta aqui com pessoas que têm um conhecimento técnico e expõe ao público de maneira democrática, aberta a essa provocação que você faz, eu acho que isso está faltando, sinceramente, na discussão em geral no Brasil. Discussão entre amigos, entre família e particularmente na discussão política, né? Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais um programa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.